É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você. Paz e luz, que você tenha um dia muito feliz, abençoado por Deus. Dia este que Deus te dá para você viver, lutar, vencer e ser feliz. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Josué. Eu vou ler alguns versículos que eu separei para ler para você aqui hoje. Nos capítulos 6, 7 e 8. Eu quero que você preste muita atenção nessa história da palavra de Deus que nos é revelada, que mostra para nós que Deus, Ele pediu para o povo de Israel as primícias da terra prometida. Olha que coisa forte. Eu fiquei assim, deslumbrada quando eu vi isso na palavra de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de princípios, de valores e promessas que Ele faz àqueles que obedecem à sua lei. E olha que coisa maravilhosa isso aqui. Deixa eu ler para você, você vai entender o que eu estou falando. Deus, Ele quer ser primeiro lugar em tudo na sua vida, na minha vida. E isso desde que o mundo é mundo. Lá desde o Éden. Todo o erro, toda a falha do ser humano que traz destruição para a vida dele é porque tira Deus do primeiro lugar da vida. Olha só o que aconteceu com Josué. Presta atenção, que é muito forte isso. Josué 6, do 16 ao 19, diz assim: Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Aqueles estavam dando as 13 voltas ao redor das muralhas de Jericó para conquistarem a terra prometida, que era só uma promessa de Deus. Eles tinham que lutar pela fé, confiar em Deus, obedecer a Deus para conquistar esta terra que era prometida. Versículo 17 diz assim: A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor. Deus pediu a primeira cidade como primícias da terra prometida para ele. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 18. Fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados e pertencem ao Senhor e devem ser levados para o seu tesouro. Os primeiros despojos da primeira cidade da terra prometida, Deus falou: é meu, me pertence. Eu estou dando a terra prometida para vocês. As primeiras riquezas vocês vão trazer e apresentar para mim, porque me pertence. Eu sou o primeiro lugar. Eu, Deus, sou o primeiro lugar. Agora olha o que diz aqui em Josué capítulo 7, versículos do 1 ao 5. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas sagradas. Acã, filho de Carmi, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Ou seja, Acã pensou o seguinte: isso aqui é para Deus? Deus não vai se importar se eu pegar uma parte. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Por quê? É aquilo que eu falo, que é radical, mas é a Bíblia praticada, é a palavra de Deus. Ou Deus é Senhor de tudo na sua vida, ou Ele não é Senhor de nada. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Versículo 2. Sucedeu que Josué enviou uns homens de Jericó a Ai. Ai é uma cidade pequenininha,
que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebari e os feriram na descida. Diante disso, o povo se desanimou completamente. É isso, a pessoa não honra a Deus com as primícias, chega no meio do ano, primeira derrota que ela sofre, ela fica desanimada completamente. Por quê? O alicerce é fraco, tirou Deus do primeiro lugar, bateu no peito e falou assim: na força do meu braço eu venço, não preciso de Deus. Deus faz um pouquinho, eu faço um pouquinho, e aí eu vou vivendo desse pouquinho em pouquinho. Não é assim, né? Não é você que dita as regras, nem eu, é Deus. E as regras da vida são as leis de Deus. E nós temos o Espírito Santo, a graça de Deus, para nos ajudar a cumprir as leis do Senhor. E nelas meditar e praticar na vida, né, de dia e de noite. Agora olha o versículo 11 e 12. Israel pecou, violaram o que eu lhes ordenei. Olha o que Deus disse. Se apossaram de coisas sagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Aqui me lembra quando Jesus foi contar aquela parábola das 2 casas, da casa construída na rocha e da casa construída na areia, né? Primeiro ataque que vem externo derruba a casa construída na areia. Mas a casa construída na rocha, ela permanece. Nada atinge ela. Ela permanece inabalável por causa do alicerce. Aí Deus prossegue dizendo: fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Ou seja, se você tira Deus de primeiro lugar na sua vida, se você decide ser você mesmo o seu Deus, o seu Senhor, então Deus não vai ter participação na sua vida, porque Ele não vai te obrigar a tê-lo como seu Senhor. Ele não vai te forçar a viver aquilo que só Ele é capaz de fazer na sua vida. Por isso que eu uso muito o termo de fazer questão de Deus. Porque é priorizar a Deus, é fazer questão que Deus esteja com você na sua vida, porque Ele quer participar, Ele quer fazer grandes coisas, mas Ele só vai fazer se você quiser e agir para mover essa ação de Deus na sua vida. Entendeu? Eis que estou à porta e bato, Jesus diz, né? Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então vamos voltar aqui a Israel. Então Israel é forte, vencendo cidades e mais cidades, tinha destruído as muralhas de Jericó, derrubado elas, depois das 13 voltas, o arcanjo Miguel agindo, e eles se sentindo fortes, poderosos, e aí uma pessoa do meio do povo de Israel foi lá e se apossou de uma parte das primícias que pertenciam a Deus. Que a primeira cidade da Terra Prometida, Jericó, Deus pediu as primícias, né, dos despojos. E ele foi lá e pegou algumas coisas para ele. E ele era um dos representantes da liderança do povo de Deus, né, da época. Então, Deus não negociou as primícias. Ele foi, assim, muito firme e disse: vocês vão colher consequência do que me fizeram. A não ser que vocês corrijam esse erro gravíssimo e parem de morrer e parem de se autodestruir, porque é só Deus na nossa vida para nos impedir de nos autodestruir, né? Aí olha o que diz Josué 7, 19 e 23. Do 19 ao 23. Então Josué disse a Acã: meu filho,
Para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não me esconda nada. E Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor. Contra o Deus de Israel eu pequei. O que fiz foi o seguinte: quando eu vi o dinheiro, eu desejei, eu precisei daquilo e peguei para mim. Foi o que Acã fez. Quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então eu os escondi no chão da minha tenda com a prata embaixo. Josué enviou alguns homens e correram até a tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Ou seja, Josué levou as primícias perante o Senhor e disse: eis aqui as primícias que pertencem ao Senhor, como o Senhor mandou. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai, porque agora eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, dessa cidadezinha que vocês estavam sendo envergonhados por causa dela. Essa cidadezinha pequenininha estava derrotando vocês. Por quê? Porque eu não estava com vocês. Esse é o resultado da força do seu braço. Você fica desanimado no meio do caminho, porque você começa a perder, as tempestades da vida começam a te derrubar. Aí Deus disse: agora que vocês me honraram, pode ir. Vai enfrentar, porque eu vou entregar o seu inimigo na sua mão. Eu vou te dar essa vitória. Versículo 2, Josué 8:2. Você fará com Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e o seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Ou seja, a partir da segunda cidade, eu deixo vocês se apossarem de todos os bens e o desfrute dessa cidade. A primeira cidade é minha. As primícias da terra prometida são minhas. A partir da segunda, eu vou deixar vocês se apossarem dos despojos e dos animais. Isso é palavra de Deus para Josué. Isso daí é uma lei que molda o comportamento do Senhor nosso Deus. E Ele deixa claro para a gente poder atingir o poder dele na nossa vida. E não ficar dando murro em ponta de faca, medindo força com Deus vivo. Josué 8, 26 e 27 para encerrar. Depois você pode ler a história toda e você vai ficar assim, impressionado, porque eu fiquei muito impressionado. E olha que eu já li essa passagem algumas dezenas de vezes e nunca tinha prestado atenção nisso. E chegou o tempo de eu receber essa revelação do Espírito Santo. E eu fiquei assim, meu Pai, como que Deus é, né? Deus não muda. Diz assim: pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Olha isso. A partir da segunda cidade, Deus começou a dar a eles muita riqueza, muita prosperidade, muita fartura. Por quê? Porque a primeira cidade foi consagrada ao Senhor como primícias. Entendeu? Deus não mudou. O mesmo Deus de Josué é o Deus que está a dispor da fé da Daniela e está a dispor da sua fé. Deus responde fé. E fé não é o que a gente fala. Fé é o que a gente faz em cima da palavra de Deus. Vamos? Vamos aproveitar esse ano que Deus nos deu. Não desperdiça mais um ano, não. Não faz isso com a sua vida, não. Honre a Deus. Honre a Deus, inclusive tomando a decisão de não desperdiçar seu ano, firmando um alicerce forte, as primícias que você dá a Deus e estrutura o seu ano todinho em Deus, que é aquele capaz, o único capaz de fazer na sua vida infinitamente mais de tudo aquilo que você imaginou ou pensou, por causa do seu poder que opera em nós. Entendeu?
Que Deus abençoe muito você e toda a sua família também. Hoje é sábado, dia do evangelismo, as ruas, esvaziar o inferno e encher o reino dos céus. Essa é a meta do JAES. Os jovens e adolescentes que evangelizam junto com o Projeto Ação Mulher, junto com os nossos irmãos valentes de Davi e junto com todas as pessoas que queiram participar dessa nossa grande mobilização de evangelização, do trabalho de ir às ruas e ganhar almas para Jesus. Deixa eu orar por você. É madrugada, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Oh, meu Deus, tão maravilhoso. Eu te agradeço, Pai, nesta madrugada, por mais um dia que o Senhor nos dá para viver, para lutar, vencer e ser feliz. Eu abençoo todos os nossos companheiros da oração da madrugada. Especialmente nessa madrugada eu abençoo os nossos evangelistas. Peço a Ti, Senhor, um dia produtivo, um dia, meu Deus, ganhando muitas almas para o Senhor, um dia preparando, meu Pai, o santuário para o domingo das primícias, que será amanhã tão maravilhoso. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pelos ministérios, os departamentos da Tua obra. Hoje à tarde nós temos também o Pipofest, o encontro das crianças no santuário, para que as crianças sejam evangelizadas e sejam evoluídas nesta fé revelada na Tua palavra, através do Ministério Infantil da Turminha da Madrinha. Meu Deus, eu te agradeço por tanto bem que o Senhor só nos faz. Quero te agradecer, Senhor, porque amanhã, domingo, na primeira Santa Ceia do ano, a Santa Ceia das Primícias, eu vou ter o privilégio de estar ministrando junto com meu esposo, o Bispo Rodrigo, meus filhos Davi e Manu, no grande santuário sede de São Paulo, junto com o Bispo Dom Luiz de Carvalho, Bispa Mirella, naquela família linda, maravilhosa que é a família da fé do santuário sede de São Paulo. Que alegria para mim, Senhor, é poder estar amanhã com os nossos amados irmãos no santuário sede de São Paulo. Meu Deus, quero te agradecer também porque o meu pai, o nosso apóstolo, estará amanhã na Santa Ceia das Primícias também à noite, ministrando aos nossos amados irmãos do Santuário Sede de Belo Horizonte. E a Bispa Bárbara Barcelos estará ministrando no Santuário Sede da Bahia amanhã na Santa Ceia das Primícias. Mas eu te agradeço, Senhor, porque vão estar irmanados conosco na mesma fé, milhares de pessoas espalhadas pelos santuários Reino dos Céus por todo o Brasil, onde haverá o mesmo trabalho, onde nós estaremos juntos, meu Deus, recebendo a Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia das Primícias, a primeira Santa Ceia do ano, depois de termos honrado ao Senhor com as nossas primícias no altar. Obrigada pela saúde que o Senhor nos dá, pela vida, pela fé, pelo reino, pela salvação, por tudo. Eu te amo com todas as forças da minha vida, Jesus. Eu te amo. E abençoo todos os nossos companheiros que te amam e estão conosco, irmanados nesta fé, na oração da madrugada, os dizimistas e ofertantes fiéis da tua casa. Eu os abençoo rica e abundantemente, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um bom dia para você, que Deus abençoe demais você e toda a sua família também. Um forte abraço, paz e luz.